Gente, faz tempo que eu não subo aqui. Agora tem luzes. Nós estamos muito chique, né? Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz. Gente, vocês repararam o louvor hoje? Só eu que achei que tem uma coisa diferente? Gente, eles estão todos negros, uniformizados. Eu amei esse negócio. Parabéns. E, gente, eu vou falar para você que está aí na transmissão. Pode ser muito bom assistir, pode ser muito confortável assistir, mas não se compara a estar aqui. Estou enganada? Gente, é muito bom poder adorar a Deus, sentir essa presença, sentir a comunhão. E não adianta, o nosso sofá é confortável, mas é só. Ele não substitui o estar em comunhão e o momento de adoração aqui no templo. Não substitui. E hoje, antes de passar a palavra para aquele que vai nos abençoar hoje, com uma palavra especial, com o nosso missionário de missões nacionais, eu quero fazer um convite. Eu até trouxe meu celular aqui, porque eu estou com uma listinha, né, Sandra? Nessa listinha aqui, né, Lê? Cadê a Lê? Mudou de lugar. Tem uns nomes de muitas mulheres aqui. Quem são as mulheres que estão nessa lista? Por favor, se manifestem. Tá meio fraco, gente, os homens estão dando um show nas mulheres. Cadê as mulheres que já estão nessa lista? Melhorou. Cadê ali? Semana que vem, sábado, o Senhor preparou um tempo para mim e para você, mulher. Sábado que vem, essa conferência nasceu no coração de Deus. O tema foi Ele quem deu. E as pessoas que irão ministrar nessa conferência são as mulheres que Ele escolheu para ministrar. Então, se você ainda não está nessa lista aqui, gente, a casa não vai fugir. Seu marido dá conta dos seus filhos um sábado, eu tenho certeza. E nada que você tiver para fazer vai ser tão bom ou tão importante ou fará tanta diferença na sua vida, mulher, como estar aqui. Porque esse é um horário, um encontro que o Senhor marcou com você. Eu estou com muita expectativa sobre aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. E enquanto eu estava ali, no período de louvor, o Senhor me trouxe algo muito sério no meu coração, e eu falei, Deus, não me deixa de fora. Há algum tempo atrás, eu não sei se foi no DIP que nós fomos, mas nós ouvimos falar de que Deus estava fazendo algo novo. E aí eu lembro que uma conversa era assim, e o meu pedido é que Ele não me deixe de fora. Não era? Não lembro quem foi. E eu estava ali, e nessa última música o Senhor foi tomando conta do meu coração, e eu falei, Deus, eu queria ficar só te adorando. Porque como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir a tua alegria, o teu toque. E aí eu falei assim, Deus, eu sei, eu tenho convicção de que o Senhor está fazendo algo novo. Eu sei que nós vivemos períodos difíceis e que eles ainda não acabaram. Mas eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. Que Deus está trazendo um novo tempo. E eu pedi, Deus, não me deixa ficar de fora. Nós nos acostumamos a assistir. Mas eu pedi, Deus, não me deixa ser espectadora daquilo que o Senhor tem para fazer. Então, meninas, hoje eu falo para vocês, mas essa palavra é para vocês, homens, também. Não sejam espectadores daquilo que Deus tem para fazer. Se envolva, participe, porque Deus tem algo novo para todos nós. E eu creio que nessa conferência vai ser um marco de um novo tempo para nós mulheres aqui da IBEL. Nós teremos algumas igrejas conosco, sim, mas esse tempo foi preparado, está sendo preparado para você. Então, meninas, se você não fez a sua inscrição ainda, eu vou fazer um convite e não ouça como uma ameaça. Nós temos vagas limitadas por causa da pandemia. Já estão quase todas completas. Não fique de fora do que Deus irá fazer. Não se arrependa por não ter estado aqui e vivido o que Deus fará. Então, hoje, a Letícia, essa menina linda, maravilhosa, formada agora. Vamos bater palma para a Letícia, gente, que agora ela é uma administradora para a glória de Deus. 4 anos, e ela se formou. E, gente, vou falar uma coisa. Eu admiro tanto a vida da Letícia,
Eu tenho orgulho de você, Lê. Porque ela fez a administração, ela fez faculdade e ela não abriu mão de estar servindo ao Senhor ao mesmo tempo. A Letícia está aqui à noite, ela está aqui à tarde. E se você falar, Lê, me ajuda, ela fala assim, oi, estou aqui. E é por isso que Deus te honrou, Lê. E eu louvo a Deus por esse canudo que você está nas suas mãos. E eu peço que ele seja só o começo do sucesso que Deus tem para você, viu? Então, voltando aqui, essa menina, agora administradora, está administrando as finanças dessa conferência. E ela que está fazendo a inscrição, cuidando para a gente. R$20 é o investimento que você vai fazer. Por que que vai cobrar? Nós teremos um café maravilhoso aqui, viu, meninas? Então, começará às 15h. E nós vamos ter um momento de palavra, de louvor. E depois um momento de conversar, de tomar um café delicioso, preparado especialmente para essa conferência, e depois mais uma palavra. Quem irá ministrar? Pastora Viviane, da Igreja Batista da Glória. Essa menina cresceu, gente, ela era minha adolescente. Hoje ela já vai ministrar aqui na conferência, é prova que os meus cabelos brancos têm razão de existir. Mas é uma mulher de Deus, ela ama o Senhor, ela dedica a vida dela ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar através dela. E a outra ministra, vocês já conhecem, a pastora Lilian da Apacentar. Falei com ela hoje e eu tenho certeza que vai vir algo poderoso do céu para nós. Então, meninas, preparem-se, façam a sua inscrição, porque eu tenho vagas limitadas, eu não vou poder estourar. Não se preocupe, vai ter álcool em gel, vai ter as luvas, vai ter tudo que for necessário para a sua segurança. Tá bom? Temos escola de líderes, domingo que vem, de discípulos. Escola de discípulos, sala de batismo. Cadê os batizandos? Estão tudo lá na Apacentar, mas o Dudu está aqui, a Magna está aqui, profetizando já sobre a sua vida em nome de Jesus. Cauane, gente, está tão gostosa a sala de batismo que eu acho que você deveria estar aqui no domingo de manhã para participar. Está muito bom, tá não? Cauane, não é a Magna? A Magna, cada dia Deus fala uma coisa nova para ela. Culto infantil também às 9h. Pastor Jovedi preparou um cafezão hoje, gente. Tinha até mortadela. Você não veio, perdeu, sobrou para nós que viemos. Então, participe. A palavra de Deus é viva e ela pode mudar histórias. Então, vem estudar a Bíblia com a gente, tá bom? Mais algum recado? Sexta-feira nós temos o Arena. Quem aí tem adolescentes de 11 a 15 anos, traz ele sexta-feira, que eu tenho certeza que ele vai se apaixonar. Certo? Sábado não tem moving, né? Tem a conferência. Então, já sabe, procura essa menina linda. E agora eu quero chamar o pastor Alexandre aqui. E eu já vou falar, pastor Alexandre, as minhas melhores férias na infância foram na cidade de Açaí. Como eu tenho boas memórias daquela cidade. E eu queria muito que os meus filhos tivessem a oportunidade que eu tive de fazer tudo o que eu fiz lá em Açaí. Eu rolei na lama, eu corri atrás de galinha, eu aprendi a matar porco, não. A correr atrás dos porcos, eu nunca tive coragem. Comia pão no forno a lenha, bolo de fubá, curau. Gente, que infância maravilhosa que eu tive naqueles sítios lá, na beira do algodão. Colhi algodão também, pastor. Mas era pouquinho, era só para matar a vontade de saber o que era aquilo. Mas o pastor Alexandre, ele é missionário de missões nacionais, está ali nos representando, fazendo a diferença na vida da comunidade japonesa ali. Ele veio com a esposa dele, que ele vai apresentar depois, a Alessia. Gente, é tudo com A na casa dele. Alexandre, Alessia, Alan, Alex e Alan. Nós temos um Alan aqui também. E eu quero dizer, pastor, que é uma alegria para nós recebê-lo. Pastor Wagner está no Face a Face, gente, para quem não sabe, por isso que ele não está aqui. Mas a palavra dele é a mesma que eu vou falar para você. Sinta-se à vontade, que o Senhor use poderosamente. A gente já sabe que esse era o dia para você estar aqui. Vamos ficar em pé, estender as nossas mãos para Ele e vamos orar. Pai, abençoe o Teu Filho essa noite, o unja, o use, e que aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, seja ministrado através da boca dEle. Que o Senhor dirija toda a nossa atenção agora para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espera aí, pastor. Deixa eu pegar aqui o álcool.
Eu sempre fico lá fazendo assim para o meu marido. E eu esqueci hoje, eu entendo ele. Todas as crianças, nós teremos o culto infantil, para a glória de Deus. As crianças até 10 anos podem acompanhar essas tias lindas. Minasan com bom ar, alguém que descar. Vou interpretar. Tem que ter intérprete, né, irmãos? Boa noite, graça e paz, tudo bem? Que igreja linda, que irmãos queridos. A primeira vez que estou aqui na IBEL, não é? Maravilha estar aqui nessa noite. Pastor Wagner me deu essa rica oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é Alexandre Takao Katayama. Os irmãos sempre falam Takayama, Takayama, Takayama. Irmãos, eu não sou Takayama, eu sou Katayama. Kata e ama. Já faz parte do ministério. Irmãos, eu sou missionário, estou como missionário da Junta de Missões Nacionais. Estamos na cidade de Açaí. Quem conhece Açaí aqui, além da pastora ali? Todos ali, não é? A cidade mais japonesa do Paraná, Açaí. E nós, irmãos, estamos lá plantando a primeira igreja batista. Estou aqui comigo a japonesa mais linda do mundo. Alessia, levanta aí, querida. Ela tem uma vergonha, mas eu faço isso com ela. Dá um tchauzinho aí. Glória a Deus. Amém, irmão? Dá uma salva de palmas. Essa é a minha esposa. E ela, sabe onde conheci ela, irmãos? Lá na cidade de Tarui-cho. Tarui não, Kakamigahara. Na província de Gifuken. Irmãos, eu com 19 anos de idade, vou começar a contar o meu testemunho. Depois eu vou ler a palavra. Com 19 anos de idade, solteiro, descendente de japonês. Mas, irmão, você sabe que eu não pareço assim tão japonês, né? É um mestiço, não é? Eu sou um mestiço. Meu pai japonês, minha mãe brasileira. E todo descendente japonês quer ficar rico, é ou não é, irmãos? É ou não é? E eu com 19 anos de idade, falei, mãe, eu vou para o Japão. Eu quero ficar rico. E fui, arrumei as malas, os documentos. Fevereiro de 1993, fui ao Japão na intenção de ficar rico, voltar para o Brasil, ser um médico. Esse era o meu sonho. Chegando à cidade de Kakamigahara, um tempo passou, um tempinho só passou, e eu comecei a vender produto brasileiro lá na terra do Japão. Produtos brasileiros, para os brasileiros que estavam lá, começamos a vender. E eu bati numa porta, num apartamento, para oferecer os produtos brasileiros. E quem abriu a porta, irmãos? Alessia. Aí foi amor à primeira vista. É ou não é? Eu vou namorar essa menina. Deu um pouco de trabalho. Consegui. Glória a Deus. A graça é poderosa. E namoramos, logo nos casamos, e desse casamento nasceu o Alex, meu filho, e depois o Alan. Meus 2 filhos é nascido no Japão. Então a nossa casa é o Alexandre, que sou eu, a Alessia, o Alex e o Alan. Irmãos, mas o Senhor nos chamou ali na terra do sol nascente. Irmãos, esse desejo de ficar rico era simplesmente, irmãos, além do sonho que todos nós temos que ter, mas havia um vazio enorme no meu coração. Eu queria saber o sentido da vida, o propósito. E, irmãos, procurava aqui e ali, casamento, as brigas começaram, e eu amo futebol. Mas eu disse a ela, eu quero no Japão, e eu falei, quero disputar campeonato, e eu deixava ela em casa, meus filhos, e ia para o futebol.
mas o coração continuava vazio. Mas um dia entrou em nossa casa um casal de missionário, o João Batista e a Vanilda Salada, que chegou em nossa casa, bateu a porta e pregou o Evangelho. Pregou, compartilhou o amor de Deus para nós, como eu precisava ouvi-lo, como eu precisava daquilo, como eu procurava isso na minha vida. Em julho de 2000, eu e minha esposa ajoelhamos ali na sala da nossa casa e recebemos a Cristo como Salvador e Senhor. Eu não imaginava, eu não fazia ideia do que Deus havia preparado para nós. Apenas recebia Jesus. Deu o primeiro passo. E a partir dali, começamos a congregar numa igreja japonesa. Não era igreja de Nikkeis brasileiros, descendentes de japoneses. Era uma igreja japonesa. Os cultos eram em japonês. Havia um tradutor. E ali eu comecei, irmãos, a crescer na fé. A palavra falar ao meu coração. E aquilo encheu o meu coração de tal forma que a esperança voltou e aquilo tudo fazia sentido para a minha vida. Ali, irmãos, um ano depois, eu e minha esposa se batizou e o pastor era um japonês, o Nakata Sensei. Ele era bem baixinho, mais baixo que eu. Vê para vocês verem que a alegria do baixinho é achar um outro baixinho, né? A alegria do baixinho é achar outro mais baixinho que ele. E o pastor Nakata Sensei, ele realizou o batismo. Eu lembro que nós fomos batizar num rio. O Japão tem águas das montanhas, bem geladinho, bem gelada, irmão, bem fresquinho. Eu lembro que nós fomos batizar e eu esqueci a troca. Eu vou batizar agora, vai molhar, e aí? O pastor falou assim, eu empresto a calça para você, a minha calça. E assim fui para o batismo. Só que eu não pensei que o pastor ia me chamar na frente para testemunhar depois do batismo. Ele emprestou a calça, só que a calça pegava na canela. Eu falei, vá assim mesmo, né? Vamos testemunhar. E assim fui batizado por um japonês, numa igreja japonesa. Queridos, o tempo passou, ali eu aprendi o japonês, a cultura japonesa, porque, pensem vocês, que eu saí do Brasil, não sabia falar um A em japonês, só arigatô e o wakaranai. Arigatô é obrigado, irmãos. E o wakaranai, não sei. Então, tudo que eu ouvia lá na fábrica com os chefes, eu falava arigatô, wakaranai. Arigatô. Acho que estava até me xingando, eu, arigatô. Não sei, wakaranai. Mas eu aprendi a língua, aprendi um pouco da cultura. E ali, irmãos, naquela igreja japonesa, nasceu a congregação batista, e Deus um dia me chamou para pregar a palavra, para o ministério. E ali, irmãos, comecei a fazer cursos teológicos, e ali o Senhor me chamou. E ali o Senhor falou ao meu coração que eu deveria ser separado para o ministério da palavra. E ali começou uma congregação, ela cresceu, separamos aquela igreja, fomos para outra igreja, e o ano passou, em 2008, eu e minha esposa decidimos voltar para o Brasil. E chegando aqui, na época que os batistas estavam orando, em 2008, 2009, os batistas estavam orando para a plantação da igreja na cidade de Açaí. A Convenção Batista Paranaense, a Junta de Missões Nacionais, estavam orando, pedindo ao Senhor um obreiro que tivesse o perfil da cidade de Açaí, e nesse ano o Senhor nos tocou lá e voltamos para o Brasil. E lá no aeroporto de Osaka, eu fiz a seguinte oração antes de sair, de embarcar para o Brasil. Tivemos uma rica oportunidade de falar de Jesus para brasileiros e japoneses. Tivemos muitas experiências, e lá no aeroporto eu disse para o Senhor, Senhor, quem é que vai pregar para os japoneses? Não é? É uma nação tão carente do Evangelho. Faz parte da janela 10:40, que é os povos não alcançados. E quando eu cheguei aqui, em 2008, 2009, fomos plantar uma igreja em Alvorada do Sul. E em 2009 para 2010,
a Convenção Batista e a Junta de Missões nos chamou para plantar a igreja ali na cidade de Açaí. Pensem vocês, meus irmãos, que quando eles me falaram do perfil da cidade de Açaí, que havia muitos japoneses, que havia uma forma diferente de plantar a igreja, Deus tocou no meu coração e começou a falar ao meu coração sobre o propósito. Deus mostrou que me levou ao Japão, e eu tinha um desejo de ficar rico. Não sou rico, não fiquei rico, mas Deus tinha um propósito, me levar até a terra do sol nascente, e ali crescermos como cristãos, discípulos do Senhor. E quando nós chegamos aqui, eu recebi esse chamado, eu entendi tudo o que Deus estava fazendo. Falei com a minha esposa, oramos, e ali nós estamos, irmãos, em obediência a Deus, em missões nacionais. Renunciamos tudo. Renunciamos, até meus filhos que estavam em Alvorada do Sul, tinha vários amigos, e eu disse para ele: filhos, pai tem um chamado para uma cidade chamada Açaí. E eu falei: como é que eu vou levar meus filhos para lá? Eles já tinham feito amigos. Deus falou assim ao meu coração: fala que lá é a terra dos japoneses, lá é igual o Japão. E eles gostam de gohan, gostam de sushi, gostam de yakisoba. Tem gente que gosta de yakisoba aqui, gente? Yakimeshi, sushi, onigiri. Eu já fui levando eles para a feirinha. Fui numa sexta-feira, já levei meu filho para a feirinha. Olha aí, aqui é parece o Japão. Aí meus filhos se animaram. É mesmo, pai? Vamos vir para cá. Falei: oh, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, é esperto. É estratégia, né, irmãos? E ali nós chegamos, irmãos, com esse objetivo no coração, de levar a palavra, de plantar a igreja, de anunciar Jesus, a única esperança. E eu quero agradecer a você que está sentado aí e que faz a obra nessa igreja. Vocês oram pelos missionários, vocês ofertam para missões, e vocês estão envolvidos com o trabalho local, com as células, mas também têm orado para outros lugares do Paraná e do Brasil. Então, eu quero agradecer a vocês. Eu não os conhecia pessoalmente, mas hoje eu quero aproveitar essa oportunidade, agradecer a vocês que têm ofertado, que têm contribuído para missões. Olha o que Deus faz. Com missões é importante. Hoje, nós estamos na cidade de Açaí, crescendo, se multiplicando e vendo, irmãos, apesar da pandemia, nós temos um sonho. Nós temos um sonho de, irmãos, crescer ali, fazer muitos discípulos e plantar, construir o templo, irmãos, e fazer uma história e deixar um legado. Essa é a minha palavra de introdução. Irmãos, eu vi aqui o vídeo da Ibel, o comecinho da obra. Meu coração se encheu de alegria. Meus olhos não pôde conter as lágrimas do que Deus faz. Desde lá do comecinho, começando com pouquinhos, com pessoas simples, que com muita dificuldade comprou o terreno, que com muita dificuldade construiu tudo isso que nós estamos vendo. Tudo que você está vendo aqui é obra de oração, é fruto de oração, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é fruto de orações, é o poder do Espírito Santo e o poder do testemunho e da palavra. Deus seja glorificado pela vida de vocês. E esse ano, irmãos, é o ano da coragem, não é, irmã? Quantos corajosos nós temos aí? Diga amém. Quantos corajosos nós temos aqui? Diga amém. Amém, amém, irmãos. Irmão, deixa eu contar um pouquinho de dois servos de Deus chamados João e Pedro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Dois homens corajosos, mas eles não nasceram corajosos. Eles foram capacitados para isso. Atos capítulo 4, eu quero ler o versículo de número 8. Amém? Eu quero ler o versículo 8 do capítulo 4. Eu admiro muito
Pedro e João. Pedro, vocês lembram que negaram Jesus, amém? Com medo, ele negou Jesus. Mas agora nós vemos Pedro e João com ousadia, com coragem, fazendo a obra em meio às ameaças, fazendo a obra em meio a perseguições, fazendo a obra com capacidade não humana, mas do Espírito Santo. O texto diz assim, Atos 4, versículo 8 em diante, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Vocês lembram que no capítulo 3, João curou um coxo, lá no templo, lá na porta do templo chamado Formosa. E aquele homem foi curado, foi transformado. E é por isso que eles estão sendo ameaçados agora. E o texto diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, a coragem de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Lê o versículo 20, vamos lá para o versículo 20, desse mesmo capítulo. Eles disseram assim, sendo ameaçados, sendo perseguidos, dizendo assim: ó, vocês têm que parar de pregar, não prega mais o nome de Jesus não. O que é que Pedro e João responderam? Eles responderam assim, lá no versículo 19 e versículo 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa ousadia, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, não é verdade, irmãos? Nós estamos aí há 1 ano e meio quase da pandemia, desde quando começou. Nós temos visto um Brasil totalmente dividido. Um Brasil, irmãos, que enfrenta, além da pandemia, muitas ameaças. E é um tempo que nós estamos vendo de pessoas que estão sem esperança. Um tempo que nós estamos vendo crescer a depressão. E nós teremos problemas mais graves ainda. E é isso que está acontecendo em Açaí. E é isso que nós estamos vivenciando na cidade de Açaí, eu não sei aqui em Londrina. Mas na cidade de Açaí nós temos vivido jovens se cortando, se automutilando. Nós temos visto jovens se suicidando. Nós tivemos uma época, irmãos, que era um suicídio por semana. E nós começamos a orar ao Senhor. Nós temos visto, irmãos, pessoas se esfriando da comunhão, da presença no culto, pessoas se desistindo, irmãos, pessoas que estavam quase liderando uma célula, pessoas se desanimando, pessoas que perderam o emprego, dificuldades. Nós estamos vivendo tempos assim,
Mas eu quero, nessa oportunidade, dizer, irmãos, que não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de continuar, amém? É tempo de coragem, é tempo, talvez você chegou aqui nessa noite, você não é mais o mesmo que era antes da pandemia, muitas coisas aconteceram, pessoas enlutadas, feridas, machucadas, pessoas que ainda choram a perda de amigos, de parentes, pessoas que choram, irmãos. Então, igreja do Senhor, você que está aqui nessa noite, você que é um líder de célula, você que Deus levantou para fazer a obra, em tempos assim que nós temos que nos levantar com coragem, e continuar a ensinar que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, eu era uma pessoa sem esperança, com um vazio na alma, mas quando foi me apresentado a Jesus, a esperança maravilhosa brotou em meu coração. Queridos, é tempo de marchar. E eu comecei a orar, irmãos, na cidade de Açaí, por esses jovens. Comecei a orar, pedi a Deus estratégia, e Deus me falou assim: faça alguma coisa. Eu disse: o que, Senhor? Deus me fez lembrar, você gosta de futebol, começa um projeto com os jovens, com os adolescentes, use o que você sabe para reunir esses jovens, para falar do amor de Deus, e nós ali começamos, irmãos, um projeto Futsal da Vida, e ali nós começamos, irmãos, a reunir alguns adolescentes, e quando acabaram as atividades do futsal, eu reuni a galera no meio da quadra, e começava a conversar com eles, como um pai, e ali nasceram as amizades, relacionamento, discipulador, vida na vida. E ali um jovem chamado Jean começou, irmãos, a ter curiosidade sobre Jesus. Meu filho, amigo dele, começou a discipulá-lo. E depois de algum tempo, nós convidamos para ele estar em nossa casa, para fazer a gente estudar a Bíblia, compartilhar o amor de Deus. Jean começou a frequentar a nossa casa, e ali nós tivemos a oportunidade. E esse menino, irmãos, com 11 anos de idade, ele também pensou em suicidar. Problemas em casa, problema com o pai, com a mãe. Ele começou a se envolver com pessoas que usavam drogas, e ele começou a beber, e até teve um caso lá de muita violência na sua casa, e ele saiu no escuro, na estrada, na rodovia, ia lá para a cidade de Ibiporã, e nesse dia, meus irmãos, eu e minha esposa estávamos lá na outra cidade, em Amoreira, comendo uma pizza. Você gostou da pizza de açaí ou não? Tem de novo. Pastor Wagner, ele foi para açaí. Quem foi mais? Você? Aí a gente depois comemos uma pizza, né? Amém. Fecha os parênteses aí. E aí a gente estava comendo a pizza, e esse menino deu um problema na casa dele lá, ele foi no escuro, naquela hora da noite, pegou a estrada, disse que ia para Ibiporã, na casa da mãe, e foi embora. Aí o pai dele, o tio, me ligaram, eu estava lá comendo a pizza com a minha esposa, esperando a pizza sair, me ligaram: pastor, o que foi? O Jean saiu bravo daqui, chutou tudo e pegou a estrada no escuro, e não sabemos onde ele está. Pastor, vá atrás dele. E eu esperando a pizza. Meu irmão. Eu falei: Jesus Cristo. Aí eu falei assim: vamos lá. Tinha alguns outros irmãos lá, falaram assim: vocês comem a pizza, eu e minha esposa vamos atrás do Jean. E fomos lá atrás do Jean. Né? E procurando já naquela estrada escura, chegamos lá em Açaí, depois pegamos a estrada para Ibiporã.
olhando, cadê o Jean, cadê o Jean? E nada, e não encontrava o Jean naquele escuro, naquela estrada. Que menino, ele vai me pagar. Deixa quando encontrar esse rapazinho, ele vai ver. Aí o pai dele me ligou, falou, não, já encontrei, ele está aqui comigo. Olha só, pai, eu perdi a pizza. Não, mas agora eu quero encontrar ele. Manda ele lá em casa agora. Eu estou indo para casa e leva ele lá agora, eu quero conversar com o Jean. E ele chegou lá. Né? Agora eu vou ficar bravo com ele, mas sabe, quando você não tem coragem de ficar bravo com a pessoa? Eu vi o Jean, já, oi, meu querido, né? Ali, irmãos, mas um dia eu falei para ele, olha, Jean, você vai me pagar uma pizza. Isso eu não vou perdoar não, você vai me pagar uma pizza. E ele hoje é uma bênção, irmão. Nós tivemos a alegria de batizar o Jean, tivemos a alegria, e ele aprendeu baixo. Ele toca baixo no grupo agora. Eu toco baixo no grupo, agora eu sou do grupo Filhos da Graça. Abandonou, irmãos, a bebida, abandonou tudo, está servindo ao Senhor, e ele quer falar de Jesus para todos os jovens, e ele está no grupo de louvor, e até está pregando já, lá na Conexão Jovem que acontece, todo sábado, começou agora, ele está pregando a palavra de Deus, e isso tem influenciado muitos jovens, e eu creio, irmãos, que nós lá não estamos por acaso, Deus tem um propósito para fazer, amém? E é ganhar vidas para Jesus, é isso, irmãos. Então, meus queridos, nunca esqueça o propósito pelo qual Deus te chamou. Deus, quando me levou ao Japão, Ele tinha um propósito, evangelizar os japoneses. Irmãos, eu conheci um japonês na cidade de Açaí, e o nome dele é Ishihara, e nós começamos um estudo bíblico na casa dele, e tem as lições, né, primeira lição, segunda lição, e aquele japonês, houve uma lição lá, vocês sabem que japonês, irmãos, eu sou descendente de japonês, minha avó era budista, né? Tem os costumes lá, de rezar para os antepassados, a tradição toda, e eu, nessa lição, eu falei, não, olha, assim, Shara-san, não é? Jesus é o nosso único mediador, entre Deus e os homens, só Jesus, e não existe outro, Jesus é a esperança, e vocês conhecem a tradição japonesa, eu sei que isso é difícil, às vezes o confronto, mas é necessário às vezes, porque o evangelho às vezes nos confronta, não é, irmãos? Eu disse, é assim, Shihara-san, já tínhamos uma boa amizade, e Shihara-san falou assim, Katayama-san, eu disse, ai, moyamemashou, vamos parar por aqui. Eu falei, mas por quê? Eu falei, naze, Shihara-san, doshite, bem que eu shimashou, vamos continuar a estudar. Não quero mais você aqui na minha casa, você falou mal dos meus antepassados, vai embora. Eu falei, ufa, mas eu fiquei triste, irmãos, fiquei triste, aquela semana não fiquei nada bem, fiquei triste, é tão difícil você falar de Jesus para um descendente japonês, eles são muito conservadores, e eu estava feliz com aquele estudo, cheguei na minha casa, falei para a Alessia, o Shihara-san desistiu, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Minha esposa disse, vamos orar. O nosso papel é falar de Jesus. A conversão é o Espírito Santo. E nós começamos a orar aquela semana inteira. E Shihara-san nos ligou. Ele ligou, falou, moshi, moshi. Moshi, moshi. Eu disse, hi. Moshi, moshi é alô, viu, irmãos? Moshi, moshi. Hi. Katayama desu ka? É o Katayama-san, hi. Eu falei, sou eu, Katayama-san. E ele falou assim, olha, falou em japonês, né, irmão? Você não vem mais na minha casa? Eu disse, você mandou eu embora? Aí ele disse, mas você vai deixar eu para o inferno? Você vai deixar eu ir para o inferno? Eu disse, não, de jeito, vamos continuar o estudo. Aí no outro dia estava lá, continuou o estudo, completamos todo o estudo. Aí quando tinha a formatura, né, irmãos, a gente faz
Aí ele falou assim, deixa comigo, tal dia vamos fazer a formatura, que eu dou um certificado e tal. Cheguei lá, meus irmãos, que banquete. Ele tinha comprado sushi, onigiri, sashimi. Oh, glória a Deus. Tem as bênçãos também, meus irmãos, não é só sofrimento não, amém? Aí ele recebeu o certificado, e irmãos, eu vi que o brilho nos olhos do Shihara-san. Ele não batizou, mas eu creio que um dia vai batizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, é para isso que Deus o chamou, e é para isso que Deus fala, tenha coragem, tenha ousadia. Irmão, nós vamos encontrar barreiras em nossa vida, e esse texto nos mostra que João e Pedro estavam enfrentando uma perseguição, estavam enfrentando lutas terríveis, dizendo, não pregue mais, desista disso. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar. Queridos, quantas vezes eu e você, por muito menos, nós queremos desistir. João e Pedro no texto, estavam cheios do Espírito Santo, e com ousadia falavam de Jesus. Quantas vezes eu pensei em desistir também? Quantos aqui pensaram em desistir, irmão? Será que é só eu? Ah não, tem bastante gente aqui. Quantas vezes eu pensei em desistir, esse negócio não é para mim não. Aqui no campo missionário, pouco recurso. Irmãos, o campo missionário, olha, quando eu cheguei na junta de missões nacionais, lá no Rio de Janeiro, foi eu e minha esposa, eu preciso contar isso. A gente, irmãos, fomos chamados lá para a junta de missões nacionais, lá na sede do Rio de Janeiro. Antes de ir ao campo, tem que ir para a sede do Rio de Janeiro, né, fazer um curso, tal, se preparar. E quando nós chegamos lá na sala, pastor Fernando Brandão, que é o diretor de Junta de Missões Nacionais, tinha eu, mais alguns outros missionários ali, que era da 11ª turma, falou assim, olhando para nós, quem chamou vocês aqui? É a Junta de Missões Nacionais que chama vocês? Quem é que chamou vocês aqui? E alguns disseram assim, o pastor tal, eu não sei quem, a igreja. Ele disse assim, não, quem chamou vocês é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter convicção disso, que é Deus te chamando. Porque quando você for ao campo missionário, vai ter batalhas, vai ter lutas. E muitas vezes nossas lutas, elas são externas e internas. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades, amém, irmãos? O diabo não quer ver vidas transformadas, o diabo não quer, irmão, ver vidas libertas, restauradas e cheias do Espírito Santo, por isso ele está impedindo a obra, ele vai fazer isso, é por isso que nós temos que ter convicção de que quem nos chamou é Deus, e assim é o campo missionário. E eu não estou falando agora de perseguição ou de ameaças, não, mas estou falando de outras lutas que você e eu precisamos, irmãos, encarar com fé e com coragem. E assim foi Pedro, irmãos. Por isso, irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, você sabe que dá oportunidade para missionário, ele extrapola, né? Amém, irmãos? Mas eu vou resumir, tá bom? Amém? Aí outro dia, quem sabe eu conto tudo o que aconteceu. Mas irmãos, queridos, você e eu precisamos de coragem. No campo missionário nós vamos enfrentar lutas. Talvez você na sua célula, talvez você na igreja, está pensando em desistir. E esse texto aqui é tão rico, irmãos, é tão rico, que Deus os livrou das ameaças, e o texto diz assim, irmãos, que foi por causa de uma cura, de uma libertação. Um aleijado no templo foi curado. E não é assim que o Evangelho faz?
Ele cura, Ele restaura, Ele dá esperança, Ele é a única esperança. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer, você tem uma rica oportunidade aqui nessa noite. Deus me levou à terra do sol nascente para me mostrar isso. Mas quem sabe, nessa noite, tem pessoas aqui que estavam pensando em desistir, que vai pedir ao Senhor ousadia. Foi isso, irmãos, que aquela igreja fizeram, lá no versículo 24, diante das ameaças, versículo 24, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz de Deus. Teve um hino aqui que eu me emocionei, né? Vamos levantar um clamor, é isso? Que hino bonito, viu o irmão ali pulando, todo alegre, é ou não é? Vamos levantar um clamor. Eles levantaram um clamor e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, o teu servo. E eles começaram a orar, e quais foram as petições que eles fizeram? Olha o versículo 29, irmãos. Olha comigo o versículo 29 do capítulo de Atos 4. Quais foram as petições dos irmãos e daquela igreja? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a coragem a tua palavra. Eles não pediram o livramento do problema, eles não pediram que Deus livrasse do sofrimento, eles não pediram o fim das ameaças, eles clamaram e pediram uma coisa: Senhor, nos dê coragem. Senhor, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, para continuar falando a Tua palavra. Outro pedido: enquanto estende a Tua mão para curar. Senhor, me dê coragem, me dê ousadia. Senhor, faça milagres, opera curas, opera restauração, opera, Senhor, libertação, opera, Senhor. Pediu milagres, faça sinais, prodígios, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Quantos aqui vão sair dessa noite com ousadia para testemunhar de Jesus? Amém? Quantos aqui nessa noite vai sair daqui: Senhor, me dá ousadia para chegar naquela célula e incendiar o povo? Amém, irmãos? Eu peço ao Senhor ousadia para chegar na cidade de Açaí. Senhor, eu quero falar do Seu nome, eu quero anunciar a Sua palavra, eu quero dizer que só Jesus é a única esperança. Amém? Você vai chegar e dizer: só Jesus é a única esperança. É isso que eles pediram, irmãos. E aqui eu encontro 3 tripé, para fazer a obra missionária, para você sair daqui mais corajoso que você é. A Bíblia diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Meu irmão, crê no poder da oração, amém? Diga para o seu irmão do lado: crê no poder da oração. Amém? Eu faço isso, eu estou fazendo isso, e eu peço, Senhor, que eu nunca despreze o poder da oração. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Amém, irmãos? Eu estou vendo aqui as intercessoras, glória a Deus. Amém? Estou me sentindo à vontade. Irmãos, muitas experiências de oração. Eu vou contar só uma lá no Japão. No Japão a gente cresceu na congregação ali, reunimos uma turma muito boa, e era hora de mudar de endereço.
Eu era o líder, diácono, mas líder da congregação. E essa congregação fazia parte da primeira igreja batista em Kakamigahara. E nós éramos a congregação de Taruí, eu era o líder ali. Chegou o tempo de mudança. E, irmãos, a gente só podia gastar 80 mil ienes. E aquela congregação, que era uma casa, que a gente tinha alugado, uma casa pequena, muito pequena. Era uma casa mesmo. Não tinha formato de igreja, coisa nenhuma. Era uma casa que a gente tinha que tirar o sapato. Todo mundo tirava o sapato para entrar. Você sabe que lá no Japão tira o sapato para entrar, né, irmãos? Sabe disso, né? Então você chegava lá, tirava o sapato, entrava, e era de mudança, e a gente só tinha o limite de 80 mil ienes para poder gastar no aluguel. E disse, irmãos, o que nós vamos fazer? E a mulher pedindo já a casa que ia demolir, ia construir uma casa para o filho dela. Você vê como ela já era antigo, o prédio ali. E agora nós vamos fazer, meus irmãos. O tempo passando, e a gente tinha que sair dali, a congregação começou a ficar triste. E o que nós vamos fazer? E nós começamos a orar, e os aluguéis ali passavam de 150 mil, qualquer prédio. E não tinha. E uma vez eu e minha esposa fomos lá na congregação, começamos a orar. Colocamos todo mundo em oração. Irmão, vamos orar que o nosso Deus é poderoso. Deus vai mostrar o que nós temos que fazer. E Deus mostrou que a gente deveria procurar ali mesmo em Taruí. Fui na imobiliária japonesa, tudo em japonês, irmãos. Eu rasgava lá meu Nihongo, meu japonês. Né? Não falava muito, né, 100%, mas eu gastava ali. E eu falei, olha, nós estamos procurando um salão para alugar, e tem que ser assim. E o japonês, olha, eu tenho um salão para vocês. E ele mostrou o salão para nós. Olha aqui, ó, aqui embaixo é a cozinha. Eu falei, ô, glória, hein? É a cozinha, aqui tem uma sala, aí sobe as escadas, tem um salão maravilhoso. E quanto custa o aluguel? 150 mil. Eu falei, nossa, falta 70 mil. Quanto que é? 150 mil. Falta 70 mil. Liguei para os irmãos, meus irmãos, olha, falta 70 mil. Mas vamos orar. E nós fomos na oração, e o Espírito Santo falou, olha só, dá essa proposta, dá a proposta para a dona lá, liga lá para o homem da imobiliária, fala que se nós pagamos só 80 mil. Mas vamos fazer essa é loucura, não é, irmãos? Liguei para o homem da imobiliária e falei assim, é o seguinte, nós oramos, e o nosso Deus Todo-Poderoso diz que nós vamos alugar. Ah, vocês vão alugar? Mas e o aluguel? Nós só podemos pagar 80 mil. Aí o japonês falou, dá-me, né? Dá-me. Muri desse, né? O japonês, dono da imobiliária, falou assim, é difícil, impossível. E eu falei, nós temos um Deus do impossível. Vai lá e fala para a dona, que esse primeiro ano é 80 mil. Aí depois nós vamos aumentando gradativamente. Faz lá essa proposta para ela. E o japonês falou assim, muri desse, ó. Muri. Impossível, né? Mas eu tenho um Deus do impossível, vai lá. Tá bom então, vou falar com ela. Vou falar com ela a sua proposta. E coloquei todo mundo para orar. Vamos orar, gente. Quem sabe dar certo, né? E nós estamos postos daquela terra ali. E ele foi e fez a proposta. O japonês me ligou, falou, moshi, moshi. Alô? E falou assim, o seu Deus é grande mesmo, hein? Anata no kami-sama oki desu né? Seu Deus é grande mesmo, hein? A mulher aceitou. E você pode usar o estacionamento também. Falei, glória a Deus. Falei para a congregação, falei assim, é assim, ó. Primeiro ano vai ser assim, no segundo ano a gente vai aumentando gradativamente. E a mulher aceitou. Irmãos, a oração tem poder, amém? O que é impossível para você, para Deus, totalmente impossível. Se você tem alguém na sua casa que precisa conhecer Jesus, você tem orado por ela? Conheço pessoas, irmãs que o marido era totalmente contra a fé. Mas essas irmãs de joelho oraram, intercederam. Hoje estão na igreja. Estão firmes com o Senhor. E nesse momento, irmãos, nesse exato momento, tem um povo lá na cidade de Açaí, adorando ao Senhor.
Ali tem uma congregação, irmãos, adorando a Deus. Ali estamos, irmãos, formando líderes. Tanto é que eu estou aqui, tem um líder lá da terra já pregando ali, tocando a congregação, tudo fruto da oração. Pessoas que Deus chama e capacita. Talvez você tenha recebido o chamado de Deus muitas e muitas vezes, mas o medo te atrapalha. Nessa noite, ore a Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós temos o poder da oração, nós temos o poder do Espírito Santo. Sem Ele nós não fazemos absolutamente nada. É Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá coragem. Busque, a Bíblia diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito, amém, irmãos? É assim que nós, irmãos, vamos avançar, é assim que nós vamos ver vidas sendo transformadas. Aí você vai ser capacitado, irmãos, a anunciar com ousadia a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e é o poder da palavra que transforma. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Queridos, nessa noite, eu vim aqui para chamar a sua atenção e encorajar o seu coração. Vale a pena se envolver. Vale a pena você dizer: Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a minha vida para transformar outras vidas. Tem muitas vidas que estão vivendo sem esperança, querendo colocar, irmãos, uma corda no pescoço, dar um tiro. E essas pessoas, elas não querem morrer, elas querem acabar com o sofrimento delas, porque não tem esperança. Vão e diz a ela que Jesus é a única esperança. Aliás, esse é o tema de missões nacionais, esse ano em todo o Brasil. Jesus, a única esperança. Deus, irmãos, restaurou o meu casamento. Deus restaurou a minha vida. E eu tenho visto, irmãos, essa esperança restaurar dezenas de pessoas. E que privilégio nosso, irmãos, fazer parte de tudo isso. Eu estou aqui para orar por você, para desafiar você, para encorajar você. Talvez você tenha frequentado célula, e o Senhor tem te chamado para fazer algo mais. Entregue o seu caminho. Talvez você não entenda agora, mas o Senhor vai fazer você entender. Muitos jovens precisam que você ensine a palavra para eles. Muitos jovens, muitas pessoas na sua própria casa, irmãos, elas poderão partir hoje ou amanhã sem a salvação. Pedro e João pregavam com ousadia, apesar das ameaças e perseguições, apesar das lutas. Por que será? De onde vinha essa coragem, essa intrepidez? Tinha os problemas externos, internos. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque tinha uma chama no corações. Eles sabiam exatamente por que eles existiam. Eles tinham propósito na vida. E a consciência missionária. Eles sabiam que sem Jesus não havia salvação. Eu quero chamar a sua atenção. Às vezes, irmão, nós pensamos, e muitas vezes nós esfriamos, e vemos pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem sobre Jesus, e não há outro meio de ser salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, João 14:6. E essa mensagem o Senhor entregou ao seu coração. E às vezes, irmãos, os da nossa família, nossos amigos estão ao nosso redor.
E nós esquecemos disso. E muitos deles partem sem esperança. Eu vou contar uma experiência para você que aconteceu comigo nos meus primeiros anos de caminhada, de ministério, lá no Japão. Havia um jovem que frequentava os nossos cultos. O Ademir, 17 anos. Ele passou a frequentar os nossos cultos ao ar livre. A igreja vinha de vez em quando, mas eu percebi que ele não estava vindo mais. Eu disse, cadê o jovem Ademir? Ah, pastor, faz tempo, hein? Faz bom tempo que ele não vem, faz uns 3, 4 domingos aí que eu não vejo ele. Comecei a pesquisar a vida dele, perguntei para alguns amigos, o pai dele mora lá, numa cidade aqui. Eu fui, peguei o endereço. Depois de me informar, fiquei sabendo que Ademir morreu no banheiro pela overdose. 17 anos. Meu coração ficou muito triste. E eu pensei assim, eu poderia ter gastado um pouquinho mais de tempo com ele. Eu poderia ter investido mais na vida dele. Eu poderia ter dado um pouquinho mais de atenção, agora ele se foi, e eu não sei mesmo, se ele foi salvo em Cristo Jesus. Só Deus sabe. Eu fiz uma promessa para Deus, Senhor, toca o meu coração. Há uma mensagem a ser dita, a ser compartilhada. E Deus quer usar a sua vida. Eu quero passar um testemunho agora. Você lembra do Jean? E o Jean vai falar o testemunho de o que aconteceu na vida dele. Quem sabe você se identifica. Quem sabe hoje é o seu dia. Você que é chamado por Deus, ou você que ainda não recebeu a Jesus, hoje pode ser o seu dia. Deu certo o vídeo aí, meu irmão? Amém. Eu quero terminar com esse vídeo, depois vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pode passar. Olá, irmãos. Meu nome é Jean Carlos da Silva. Eu faço parte da PIBA. E hoje eu vim fazer esse vídeo a fim de relatar a minha experiência de vida, como Jesus mudou a minha vida e me transformou. Bom, tudo começou quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a me envolver com drogas, se metia em muitas brigas. Só que aí Deus me livrou daquele lugar. Deus me tirou dali, me levou para outro colégio. E ali comecei uma vida nova, mas ainda angustiado pelo que tinha acontecido lá atrás. Aí eu comecei a conhecer a bebida, comecei a beber. A primeira vez que eu bebi, eu lembro bem que eu até briguei com meu pai, briguei de soco mesmo, assim, uma coisa ofensiva. Aí no outro ano, fiz 13 anos, comecei a vir de novo, só que eu não queria uma vida com Deus. Eu simplesmente fui morar em Biporã com a minha mãe, e lá as coisas ficaram difíceis. Eu passei muitas noites trancado no quarto, chorando, com começo de depressão já. Eu não entendia mais o sentido da vida, pensava em suicídio muitas vezes. Eu tentei, contra a minha vida, uma noite que eu estava bêbado, eu tinha saído, tinha brigado com os amigos. Ixi, as coisas estavam muito difíceis, eu tinha desrespeitado a minha mãe já dentro da casa. E naquela noite eu tentei suicídio, bêbado. E aí passou um tempo, o pastor Alexandre, o Alan, começou a mandar mensagem para mim. E eu já estava com aquele sentimento de querer voltar para a minha cidade, voltar a frequentar a igreja novamente, conversar com meus amigos antigos. E nisso eu voltei para sair. Aí comecei a frequentar, voltei para a igreja batista, comecei a frequentar o projeto Viver Futsal, lá com o pastor Alexandre. E nisso eu comecei a frequentar a casa dele, comecei a conhecer a palavra de Deus, estudar as boas novas, estudar
conhecer sobre Jesus, eu decidi batizar, fazer um batismo. E nisso Deus foi me moldando com o tempo. O Alan foi uma pessoa muito importante para mim, que me ajudou muito, meu amigo, meu irmão da fé. E aí Deus foi me transformando, foi me mudando. Deus, Ele me transformou de uma maneira inacreditável. Há 3, 4 anos atrás, eu estava perdido, nunca pensei em ter uma vida com Deus. Deus me encontrou hoje. Hoje eu tenho uma família em Cristo. Hoje eu faço parte do ministério de louvor grandíssimo, Filhos da Graça. Deus me ajuda através deles. Deus fala comigo. Deus usa eles para me confortar, para me abraçar. Deus me deu o dom de tocar baixo. Eu estou melhorando cada vez mais pela glória do Senhor. E é isso, irmãos. Deus está me capacitando cada dia mais. Eu ainda sou muito novo. Eu creio que Deus vai fazer muito e muito na minha vida. Agradeço pela família do pastor, por Deus ter usado eles e por eles terem me acolhido. Agradeço a todo mundo do grupo de louvor, todo mundo da igreja gosta muito de mim, as pessoas que me querem bem. E eu desejo que a paz do Senhor esteja com todos, irmãos. Algumas fotos do campo missionário que nós temos feito lá. Os batismos, jovens, cada um com uma história que Cristo libertou, Cristo salvou. Esse é o Masanori-san, japonês também. Hoje está com o Senhor. Mas esse batismo foi no sítio dele, lá na chácara dele. Esse é o batismo Jean. Outro adolescente, o Rian. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Irmãos, Deus quer usar a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você pense o seguinte: onde você estaria se você não estivesse aqui? Onde eu estaria
se Jesus Cristo não tivesse, com a sua graça, me libertado. Feche teus olhos. Deus está tocando o seu coração. Coragem. Coragem. Deus só pede uma coisa: coragem. Se você dá o primeiro passo, Ele faz o resto. Não desista do seu chamado. Porque há pessoas ao seu redor que olham para você dizendo: Ele tem uma palavra de esperança para mim. Tem muitos Giãs aí que estão pensando em suicidar. Tem muitos Masanori-san japoneses que nunca ouviu falar de Jesus, da verdadeira esperança. Tem muitos Camilos, muitos Rians. E eu creio que ao seu redor também tem pessoas que oram por você e já faz tempo. Se você hoje é convidado por alguém, essa pessoa ama você e quer que você conheça um novo tempo na sua vida. Nessa noite eu quero desafiar você em nome de Jesus a fazer essa oração: Senhor, me dá ousadia. Senhor, concede ousadia para continuar anunciando a Tua palavra. Enquanto isso, Senhor, opera a cura, Senhor, opera a maravilha, Senhor. Talvez nós deveríamos fazer essa mesma oração aqui nessa noite. Senhor, me dê coragem. Meu coração está esfriando, Senhor. Queime de novo com o Teu Espírito. Eu vou ajoelhar aqui, amém? E se você quiser ajoelhar aqui comigo, vem aqui à frente. E nós vamos nos render ao Senhor. Quem está pronto para esse desafio? De pedir ao Senhor: me dê ousadia, Senhor, me dê coragem, Senhor, para continuar fazendo a obra que o Senhor me chamou.